Tudo bem, caminhando na fé. Sanducho. Tô matando ele aí para nós poder conversar e ter energia para aguentar a turma. Beleza. Aí, Space. Tudo bem, cara? Tá sem áudio? Tá sem áudio aí? Não pode? Me dá um toque aí, pessoal. Como é que tá o áudio? E aí, galera, tá claro ainda aqui. Ué, som baixo. Vamos ver. Microfone aqui alto. Me dá um feedback aí. Deixa eu só ver uma coisa. Vamos lá. Como é que tá o som aí? Baixo, alto. Agora, como é que tá o som? Oi, 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 oi. Tá alto agora. Oi, oi. Awesome! Tá melhor agora ou não? Vocês ouviram alguém rindo aí? Pois é, eu não mexi em nada, mas eu tô me ouvindo aqui. Beleza, aí valeu, cara. Então no YouTube tá ok, vamos ver no TikTok. Aí, Raiz Sertaneja, beleza então. Pelo menos eu tô me ouvindo. Importante também tá sendo gravado lá, então tá bom, né? E a gente, deixa eu me desenrolar aqui. Isso aqui tá enrolado. Bom, nós temos bastante novidade hoje, mas deixa eu começar aqui com... Olha só, estou fazendo algumas automações. Deixa eu tirar aqui. Estou fazendo uns testes aqui de automação, ó.
E vai bombar, vou mostrar para vocês depois algumas coisas que eu estou fazendo, alguns erros que estão acontecendo, como a gente pode melhorar isso. Só que estou estranhando que está meio lento aqui, ó. Não podia. Eu até dei um restart aqui. O TikTok de novo. Oi, eu trabalhei 30 anos com tecnologia, 10 anos viajei pelo mundo como fotógrafo, 10 anos eu estou vivendo numa fazenda. Até o ano passado eu era peão. E agora voltei para a área de atividades técnicas. E tu, Raiz Sertaneja, me conta de ti um pouco. Deixa eu ver, tá funcionando aqui? Tá. O que acontece que eu sempre gostei de tecnologia, né? Trabalhei com redes antigamente. Então, vocês estão passando agora com essas mudanças de redes sociais e tecnologia. Eu passei isso em 90 e 2000. Então, essa é a diferença, assim, Tá? Essa diferença que tem é que nós vamos passar por um período de turbulência. Eu já botei o máximo do som, não sei o que está acontecendo. Eu estou a fim de trocar essa minha maquininha de... Mas é isso aí, ó. Eu vou tentar falar mais alto então, um pouco. Bom, olha só. Eu fiz algum trabalho, deixa eu ver aqui, e eu quero mostrar para vocês. Só que tá meio lento esse negócio aqui do TikTok. Se for, eu vou ter que interromper a live para restartar meu computador aqui. Vou tentar ver se eu levo isso aqui para cima. Daí fica melhor para mim ver. Oi, Armando. Beleza, olha só, Armando me colocando. O Make é muito bom, mas o N8N traz muita flexibilidade. Ó, vamos pensar. Todos nós vamos usar o N8N? Provavelmente. Mas o que acontece? O início de todo mundo, o Make é muito mais fácil. Então, Armando, como o meu propósito é ajudar as pessoas a entrar, né, em toda essa parte de automação, tá? E o fato de usar o Make permite todo mundo já começar, certo? Automatizando as coisas. Então, vejam só, se eu consigo pegar a galera, certo? E dizer assim, ó, isso é o Make, vamos lá. E o cara em 1, 2, 3 meses domina bem isso, ele pode, por conta, dentro da comunidade ou não, desenvolver em outras. Então, eu sou facilitador justamente para trazer as pessoas para esse mundo, para essa oportunidade. Quer ver uma outra coisa? Dentro da comunidade, eu abri, certo? A parte de... Deixa eu fechar o Make aqui. Eu abri... Aqui, ó. Tá aqui mesmo. Deixa eu voltar. Ó. Eu abri um grupo chamado Infraestrutura. Qual é que é a ideia? A ideia é estimular as pessoas que não conhecem a infraestrutura e trabalhar conhecendo TCP/IP, conhecendo Linux, conhecendo VPN, conhecendo VPS, conhecendo AWS, conhecendo Microsoft, certo?
Quer dizer, isso é um nicho tremendo, uma oportunidade de ganhar dinheiro tremendo. Essa galera que está nos cortes, ela quer crescer, ficar milionário, nunca vai ficar. Agora, se você entrar nisso aqui, você vai fazer o que eu fiz há 30 anos atrás. Então, tu pode ficar rico ou, pelo menos, você pode montar um negócio, tu pode montar uma equipe, porque isso aqui não vai parar, isso aqui vai continuar crescendo. Então, o que eu estou querendo? Criar na comunidade uma infraestrutura que as pessoas possam se qualificar. E, cara, tudo bem, agora eu entendi a Microsoft, vou atrás aonde eu vou fazer curso disso, aonde que eu vou ajeitar trabalho disso. Então, tu vai aprender não só a infraestrutura, mas aonde eu vou me qualificar e aonde que eu vou buscar emprego para ganhar muito bem, né? E outra coisa, se você quer instalar servidores, etc, tudo, você tem que aprender sobre infraestrutura. Então, tá ali uma oportunidade, tá? Então, assim, eu vou estar criando uma infraestrutura para as pessoas poderem chegar num lugar, aprender sobre isso, certo? Por outro lado, vai ter o pessoal que quer desenvolver, que entende do processo, que entende dos negócios. O pessoal de desenvolvimento, se ele não ir para nível de analista de negócio, daqui 5, 10 anos, você foi o negócio dele. Vai ter sempre mercado? Sempre tem. Hoje tu quer desenvolver COBOL, que eu fiz há 30, 40 anos atrás, ainda tem mercado. Por quê? Porque as empresas não podem mudar de uma hora para outra. Talvez com inteligência artificial vão mudar. Tá beleza? Então, só dando uma geral para você sobre essa questão. Deixa eu ver se está transmitindo, sim. Beleza, então. Uma outra coisa que a gente tem aqui, certo? Quando a gente pega o Make, é entender o processo. Então, eu quero pegar um exemplo aqui, ó. Esse sistema eu já compartilhei com todo mundo, mas eu queria só mostrar para vocês que show está sendo isso. Em primeiro lugar, eu já mostrei o pessoal, só isso aqui, ó. Tá? Era esse caminho aqui, ó, esse de cima. Só que ele não tinha isso aqui, ele não tinha isso aqui, ele não tinha isso aqui. Isso aqui era o quê? Eu recebo um e-mail, eu pego, analiso todos os anexos, jogo para um diretório, trago ele para o Vision do ChatGPT, ele analisa o que tem naquele anexo, transforma isso em variáveis e bota numa planilha. Isso aqui, pessoal, é a automação que toda empresa precisa de nota fiscal, de uma empresa que tem um evento, certo? Uma empresa de show, na verdade tudo é isso. E claro que tu vai fazer isso, talvez não no Make, mas tu vai fazer isso, talvez no N8N, talvez você vai fazer numa máquina muito potente. É isso aí, Armando. Então, aqui eu já comecei a melhorar ele. Eu implementei o PDF, porque se chegar um anexo que é PDF, pode ser que esse cara não consegue reconhecer. Então eu converto para texto ou converto para imagem e aí ele consegue fazer análise do conteúdo, certo? Ao mesmo tempo, se alguém mandar um e-mail e não tem anexo nenhum, podia dar erro. Então aqui ele diz, tudo bem que dá erro, mas passa adiante, né? Então eu fiz um tratamento de erro aqui e agora a gente vai implementar aqui um outro caminho todo, que seria, eu quero verificar se a pessoa já pagou, se a pessoa fez isso, se a pessoa tem aquilo, e aqui vai ser a implementação toda automática de quem entrar na comunidade e receber o código de forma automática. Então, a gente está implementando esse tipo de coisa usando as tecnologias.
Oi, tudo bem, mente milionária? Ó, você pode mandar uma mensagem lá para aquele e-mail que tem lá, certo? Ou senão, depois da live, tu me chama ali no Telegram. Tá? Então, olha só. O que a gente fez? Primeiro lugar, quando a gente pensa num negócio, tem que ser as coisas cada vez mais fácil e todas elas têm seus problemas, né? Então, por exemplo, isso aqui se paga $4 por ano, tá? Para você ter um domínio, para você ter uma página, para você hospedar. Quer dizer, é muito barato se tu parar para pensar do que eu querer ter um servidor dedicado, etc, etc. Né? Então, outra coisa, tá? Nem todo sistema suporta Pix. Então, como é que tu resolve? Tu faz as pessoas mandar diretamente, certo? E aí, a pessoa pegou, fez isso e manda um e-mail para receber o código. Por que isso? Porque quando você mandou e-mail, nem sempre você vai dizer qual é teu e-mail. Então, tu precisa validar. Então, todo esse jogo, isso aí, faz parte do negócio. A mesma coisa que se você pagar com cartão, o que acontece? Pode ter problemas na atualização. Então, de novo, tu tem que implementar um sistema de atendimento. Então, voltando para isso, vamos pegar um exemplo. Se eu quiser aqui no ChatGPT e chegar no ChatGPT e dizer, eu preciso fazer um projeto. Então, antes de tu ir para o Make, antes de tu ir para qualquer coisa, você tem que fazer um projeto. Então, nada melhor do que o ChatGPT para te ajudar a criar o esboço. Certo? Então, é justamente isso, Douglas. Por quê? Porque eu faço no comprovante eu pego e faço visão e a mesma coisa eu recebo do pagamento, a mesma coisa. Então, eu só faço alinhamento disso. Tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês é que antes de qualquer coisa, você tem que fazer teu plano. Então, vamos pensar o seguinte. Eu queria fazer um chatbot para atender os meus clientes. Eu queria fazer reserva do meu salão de beleza. Eu queria fazer organização e atendimento da minha academia. O que eu faço? Eu vou dizer para o ChatGPT o que eu quero. Isso que é o mais importante hoje. E para quem não tem esse conhecimento, é mais uma razão, porque eu posso ir lá desenhar porque eu já tenho essa experiência. Mas se você não tem, como é que fica? Né? Como é que fica para vocês que não tem? Então, uma das coisas que vocês vão fazer é digitar e dizer que quero um chatbot de atendimento. Quero que tire dúvidas dos meus serviços e da minha área. Mantenha sempre ele conectado. Ó, aqui já deu bagunça aqui. Eu não olhei o que estou digitando. Quero um chatbot de atendimento do meu serviço da minha área. Mantenha sempre ele. Deixa eu botar. Quero que tire dúvidas sobre meu atendimento, minha agenda e serviços. E o que mais tu podia ter? Sobre a nossa área, ou seja, nicho. Não atenda
a outras solicitações. Meu serviço é academia. Podemos atender sobre nutrição e exercícios e demais informações anexo no folder. Pronto. Olha só. Então eu dei uma limitação do que eu quero. Quero também que faça agendamento e possa fazer, ou seja, marcar entrevistas particulares. Quero isso ser feito no make.com. Sempre botar .com para ele entender o que nós estamos falando. Olha só, então você contou teu problema para ele. Olha só o que ele vai te ajudar a fazer. Ele começa a te explicar tudo o que tu tem que fazer. Então você, senão você não tem nada de conhecimento sobre desenvolvimento, ele já vai te ajudar. Certo? Vamos deixar ele escrever aqui. Ah, não, tudo bem. Então, primeira coisa, ele fala, né? Como é que você vai fazer? Qual é que é as tuas áreas de atuação? Defina bem certo, né? Quanto mais detalhe tu tiver. Se tu tiver todos os documentos, o link da tua página e tudo aqui. Permite o usuário escolher, né? O que eles querem. Informações gerais. Então, isso aqui seria a base de tudo. E a limitação, né? É o que tu fez. Então, aqui eu já posso pegar esse conteúdo e fazer um chatbot. Como é que eu faria? Eu posso pegar e fazer no ChatGPT. Certo? No ChatGPT eu faço isso. A segunda parte, o que eu posso fazer? Configuração no Make. Então ele está dizendo, como é que você quer fazer? Ó, não importa, eu uso um webhook, ou seja, um endereço de e-mail ou endereço de web e um front-end, depois eu vou pensar. Então eu estou fazendo o miolo do meu sistema, né? Então agora eu vou fazer toda a questão dos fluxos automatizado. Então eu vou criar router para atender a nutrição, aos exercícios, aos serviços. Ou seja, eu posso ter bem complexo e tem um router que divide isso na medida que chega as perguntas sobre cada um dos serviços, né? Outra coisa, eu vou fazer também uma chamada para o calendário. Qual calendário eu vou usar? Como é que eu vou fazer para ele saber se está ocupado ou não? Então, vou criar uma conexão com o calendário, né? É mais uma opção além dessa questão. Depois, né, as respostas, aonde que eu vou estar buscando? Será que eu vou ter no Airtable? Será que eu vou ter no Google Sheets? Será que eu vou ter num Doc? Né? Será que eu vou consultar esse banco de dados aonde para responder o usuário? E as confirmações dos agendamentos. E aqui ele fala sobre como é que eu posso integrar isso tudo, certo? E um exemplo prático, ou seja, todo mundo não pode chegar diretamente e criar uma automação assim. Tu tem que definir, certo? Tu definir todo o teu contexto para chegar lá. Tá legal? Então, uma das coisas que eu sempre digo é, você vai começar a fazer um plano de automação e tudo, vai para o ChatGPT, conta a tua história para ele e ele vai te ajudar a organizar. Cara, se eu tivesse isso há 20, 30 anos atrás, eu estourava a boca do balão. Porque a gente passava muito tempo para desenhar isso aqui que ele me deu agora de barbada. E quanto melhor você escrever aqui, quanto mais documentos tu tem mandado para ele ali embaixo, mais fácil vai ser ele te dar um plano de ação.
Bah, Armando, tu começou em 96, cara, com Clipper. Eu fazia Clipper lá em 90, 80 e poucos. Depois fui para COBOL, depois fui para redes, infraestrutura. Então, esse é o ponto, pessoal. Fez alguma coisa. E aí, volto a falar uma coisa. A gente faz módulos, a gente faz como se fosse isso uma função, uma tarefa. Tem um começo e tem um destino. O destino aqui é armazenar informação numa tabela, certo? O começo é receber o input do usuário. Aí depois eu pego uma outra automação que eu pego dados da tabela, de tempos em tempos, ou baseado em gatilho, e eu vou fazer outra parte da automação, certo? Então eu não preciso fazer toda ela aqui, porque eu posso estar uma recebendo, a outra fazendo e assim por diante, posso rodar muitos processos ao mesmo tempo, certo? Então, para mostrar, e assim eu posso estar tendo mais cenários e assim por diante, tá? Então, pessoal, essa eu queria começar hoje, né, dando uma geral um pouco sobre isso, daí tirar as dúvidas de vocês e também falar sobre uma tendência cada vez mais, certo, dos avatares, tá? Não, deixa eu entrar aqui para mostrar para vocês. Se eu chegar aqui, entrar no VIP, eu tenho aqui uma lista. Deixa eu entrar aqui. Tá. Que são as ferramentas. Né? O pessoal está perguntando, qual é a ferramenta que faz com o avatar? Certo? Quais são as ferramentas? Deixa ele só dar uma atualizada aqui. Por exemplo, isso aqui são as ferramentas de automação, ó. Certo? Aqui, ferramentas de quebra-cabeça, né? Deixa eu só mudar aqui para cá, aqui. É uma outra versão mais eficiente do Telegram. Ferramentas. Não atualizou ainda? Leva medo às vezes quando vai sumir. Então, olha só. Tá? Aqui eu tenho ferramentas de desenvolvimento de produtos, de bancos de dados RAG, tá? Eu tenho aqui algumas de desenvolvimento mais focado. Ué, cadê elas? Já estava me assustando aqui que não estava. Não estava atualizado aqui, eu peguei no... Por exemplo, aqui, ó, eu tenho aí uma série de ferramentas de avatar, certo? Que eu mais uso, e aqui tem avatares de tudo que tipo de coisas. Então, vamos pensar um pouquinho sobre avatar. Depende do que tu quer fazer. Os que eu mais uso é o Edra, o RayGen, o Synthesia e o RenderNet. O RenderNet, para quem não conhece, não é tão famosa, mas ela permite você trabalhar com avatares personalizados. Ela se torna um pouco caro às vezes, tá? Depende, eu não sei como é que tá agora a versão do upgrade dela, deixa eu dar uma olhada. Mas olha aqui, ó, esses aqui são os meus personagens lá que eu uso. Ó, baixou. $14, $5.
E eu sempre olho aqui se não é só um mês, né? Não, aqui está direto agora. Está ficando cada vez mais acessível, né? A gente criar avatar. Ó, eu posso criar até 400 imagens do Flux. Isso é muito bom. Olha só, de $5 para cá, 80, vale a pena. Ok, então eu queria saber das ferramentas, tá ali? Tá? Oi, Douglas, entendeu da validação do comprovante ou não? Vale Sistema, tudo bem, cara? Beleza, então. E mais perguntas? Podem fazer, aproveitar aí até as 8 horas. Enquanto isso, eu vou apresentar uma outra coisa. Quem conhece o que é o Mozilla? Vamos ver se quem é que sabe das coisas. Mozilla. Deixa eu... Peraí. É Mozilla ou Mozilla? É Mozilla, né? Mozilla. Mozilla.ai. Tá aqui, ó. Não, aí mesmo. Olha só. Isso aqui é o furo da madrugada que eu vou dar para vocês já antes da madrugada. Ó, já escureceu aí. Nós vamos ter um sistema de open source, certo? Para problemas de todo mundo, mas o mais show de tudo, pessoal, que eu estava dando uma estudada, eu vou conseguir ter muito solução de inteligência artificial para o usuário final, e isso num repositório, ou seja, que nem nós temos do Make, eu posso pegar, baixar aquilo e usar. Então essa é a ideia deles. Ué. Eu não sei o que deu meu computador aqui hoje, ó. Não tá indo. Mas tudo bem. Ó, trancou. Tá, então explicando para vocês, nós vamos, assim como teve o Linux e todo aquele movimento de open source, nós estamos
Oi, Bruno, essa aqui está sendo gravada, tá? Essa aqui da tela. Essa outra não. Mas como é que tu tá em duas, rapaz? É que essa eu só botei aí pro pessoal saber que eu tô na outra lá. Oi, tá saindo o som ou não? Não, sabe o que que é? Aquela, quando eu entrei no Mozilla aí, ó, ele bloqueou tudo. Então é isso, não dá para fazer demonstração assim. Mas igual, pessoal, dá uma olhada no mozilla.ai. Eu vou fazer um vídeo até amanhã, provavelmente eu faço um vídeo falando sobre ele, mostrando sobre ele, mas a ideia é disso, ó. Eu até já trabalhei no chat aqui. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Ó, iniciativa. Ó, assim que eu faço, pessoal, eu peguei aqui, ó, o site, né? Dei uma estudada usando ele, certo? Fiz as perguntas que eu quero saber, vou trabalhar ele, vou olhar lá, vou vir aqui, vou ir lá, vou aqui e vou fazendo esse trabalho de entender cada vez mais. Então ele está me explicando o que é isso aqui. Então eu poderia botar aqui, ó, liste os tópicos sem explicar. Daí ele vai me dizer, ó, é uma plataforma para pesquisa e desenvolvimento de IA ética, ou seja, com valores da comunidade. Ferramentas de código aberto para IA. Integração de produtos Mozilla. Comunidades e padrão de IA. Daí, qual a diferença do GitHub ou do Hugging Face? Vamos lá. Olha só, o que ele está falando? Que o Mozilla é foco no desenvolvimento e promoção da IA ética, confiável e centrada no usuário. Objetivo, criar ferramentas e padrões para a IA confiável com ênfase em privacidade, transparência e acessibilidade. Tipo de iniciativa de pesquisa e desenvolvimento de IA. O GitHub, plataforma de hospedagem e gerenciamento de código de desenvolvedores. Facilitar o versionamento, compartilhamento, colaboração de projetos. Né? Hugging Face, foco na IA generativa. Né? Aprendizado de máquina, hospedar, compartilhar e disponibilizar modelos de aprendizado de máquina, com foco em NLP, visão computacional, etc. Ok? Então, galera, ó, já surgindo um novo mercado, uma nova possibilidade, e eu estava vendo os gringos falando sobre isso aqui, os caras dizendo que tem já muito código legal que tu pode pegar ele pronto, trazer para o Bold, trazer para o Replit, trazer para essas ferramentas de desenvolvimento de código, e você põe o código e só diz o que tu quer que muda. Sacaram? Bruno, isso é gravado lá no Inema TDSX do YouTube. Tá beleza? Então, nós temos agora um novo, né, desenvolvimento, nova área, digamos assim, que é o Mozilla AI. Então, olha só, isso aqui é legal, o que eu faço? Já que eu resumi, eu vou lá na comunidade e eu tenho lá onde eu boto novidades. Ó. Ó, esse meu computador hoje. Pronto, ó.
Eu compartilho com o pessoal o que eu tenho pesquisado. E quando o assunto é mais complexo, eu vou no Gama, tá? Não está aqui o Gama, mas eu vou para o Gama e no Gama eu faço as apresentações para ficar, né, melhor elaborada. Então, olha só, vamos só mostrar isso aqui. Então, eu vou criar um novo. Pular texto. Ponho o texto aqui. Mando avançar. E aqui eu vou aumentar o número de cartões para 15, que é o meu limite aqui, na versão que eu pago. E vamos gerar nossa apresentação sobre as 3 estruturas que nós temos para desenvolvimento. E o que é legal que dentro do chat você pergunta o que é IA ética, né? O que é o ecossistema ético? Me explique melhor. Ou seja, até tu entender, não tem que fazer mais curso. Ô Bruno Ribeiro, olha só, ele fez uma baita de uma pergunta. Professor, as IA não deixam você mais triste? Parece que ficamos mais burros porque não precisamos pensar. Ao contrário, Bruno. Eu tenho que pensar, eu não tenho que trabalhar. Eu sou maestro, eu não sou o cara que toca música. Como eu quero música, certo? Eu sou maestro que digo, toca, vai, eu quero mais piano. Ai, eu não quero mais piano, agora eu quero flauta. Não, eu quero agora... E assim por diante. Então, na verdade, você é o cérebro. Só que se você não pedir, eles vão entregar o que eles querem. Eu não quero isso. Eu sou maestro. E você tem que ser o maestro. Então, você vai pedir as coisas. Ó, vamos só dar uma olhada. Eu que disse o que eu quero que ele faça. Agora, ele deu o talento dele de design. É que nem eu pedi para um design. Ó, faça uma apresentação. Quanto tempo ele levaria para fazer uma apresentação que eu quero levar isso para um monte de gente? Não é? Então aqui ele já colocou o que é o Mozilla, o que é o GitHub, o que é o Hugging-Face. E depois ele falou de cada um pouco mais, né? O lar do código. Ou seja, aquele que eu disse um textinho, aqui ele já ilustrou um pouco mais, deu um acabamento. Então, se eu tiver que fazer uma palestra, é muito mais legal do que eu colocar só aquele texto. Certo? Ó. E daí ele fala um pouco mais de cada um, fala da questão, ou seja, ele foi evoluindo, tá? O que cada um tem. Então, ele deu o simples de cada um e depois foi retrucando para melhorar até a gente ter mais e mais informação. Então, olha só, eu iria lá na comunidade, daí eu vou na área que tem a ver com isso, desenvolvimento, certo? Então, aqui, está no Dev, ó. Então, eu poderia estar colocando aqui, ó, se eu não achei nada, que eu vou colocar, deixa eu botar aqui, ó. Vou criar mais um tópico e botar aqui, plataformas. Plataformas. Certo? Criei mais um tópico chamado plataformas, ó. Certo? E daí na plataforma eu boto aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, isso aqui, para quem não sabe, eu coloco sempre para depois a gente poder fazer as referências no início. Pronto, ó. Coloquei o texto aqui. Só que esse texto pode ser legal. Mas por que eu não vou colocar essa apresentação? Né?
Quem sabe tem gente que aprende mais visual. E daí eu venho aqui, copio o link, vou lá na comunidade e coloco. Então, quer dizer, ó, então assim, tudo que eu vou aprendendo ou sabendo coisas novas, eu estou organizando dentro da comunidade, dentro de cada área, certo? E aí, as pessoas podem aqui embaixo comentar, dar dicas, etc, e tudo que é sobre, essa plataforma. Alguém podia dizer, como é que eu faço para usar o Hugging Face? Eu ou alguém vai colocar aqui, vai ajudar. Então, foca no problema e não naquela lista de 500 mensagens que está aí. Oi, eu uso no Gama, eu uso sempre esse padrão aqui, ó, que eu gostei, que é o... Deixa eu exemplificar aí. Pode colar texto. Deixa eu só ver aí, eu já te digo o que eu quero. Tá, 8 cartões, só para brincar. Aqui não sei, não aparece aqui. Mas é Vortex, se não me engano é Vortex ou coisa assim. Tá. Eu gosto porque ele é escuro e ele dá uns toques legais. Oi, Marçá, tudo bem? Para chegar na comunidade é inema.vip, lá na internet, tu cai lá, qualquer coisa tem um e-mail para entrar em contato conosco ou direto no Telegram, tá bom? Então é isso aí, ó. Eu queria só mostrar para vocês, né? Coisas novas. E estou aí para responder ainda mais algumas perguntas e depois vamos explicar um pouco mais tecnicamente. Oi, Sapucaia. Não entendi tua pergunta, se a conta é totalmente por IA. É, isso aí, é Vortex, deve ser. Eu gosto muito desse layout. Oi, olha só a pergunta legal aqui do William. Dá para ganhar um dinheiro legal com vídeo no TikTok? Dava. É muito difícil tu ganhar um dinheiro legal com monetização no TikTok. Por quê? Porque tem que ser um conteúdo que viraliza e que seja um conteúdo longo, né? Para ganhar dinheiro em monetização, qual é que é o lance? Tu tem que ter 1 minuto ou mais, certo? Então, se tu faz vídeos curtos para chegar nos 10 mil, quando chegar nos 10 mil, tu fizer vídeo longo, ninguém mais quer ver. Por que tu chegou a 10 mil? Esse é um erro da grande maioria, né? O pessoal chegou em 10 mil, 20 mil, 30 mil, e aí? Se a gente abrir agora grandes influenciadores com 500, 600, 1 milhão de seguidores, os vídeos deles é 1.000, 2.000, raramente dá 50 mil. Então daí tu imagina o seguinte, né? Para tu ganhar 15 centavos por dólar, por 1.000 visualizações, tu teria que ter 1 milhão para ganhar 150 dólares. Só que, por exemplo, nas minhas visualizações de dezembro para cá, praticamente tudo baixou para 2 centavos por 1.000. Então, calcule. Vamos calcular rápido aqui. Tá? Não, é. Ó. Ponto 0,2 vezes 1 milhão, que daria... Não, por 1.000. Deixa eu... Cadê você aqui? Ó, dá o quê? 2 centavos por 1.000.
Pá, cara, dá muito pouco. Certo? Então, por exemplo, assim, você teria que ter 10 milhões, 20 milhões de visualizações para dar um troquinho bom. Então, isso aí, o TikTok, na minha visão, já era. Porque se tu ganhar 15 centavos, certo? Ó, ponto 15 vezes 1 milhão. Deixa eu ver se deu 1 milhão. Aqui deu 1.000. 1, 2, 3. Quanto é que dá isso aqui, ó? Opa. Deve ser aqui que eu tenho que chutar. Mas a calculadora não é das boas, não. E tá, não sei. É mais propaganda aí. O problema todo, o que acontece é o seguinte, né? Se tu tiver um conteúdo que é legal pra galera, por exemplo, música, mas daí tem que ver se não é desclassificado. Eu queria fazer o cálculo só para mostrar, né, que se tu tivesse 15 centavos por 1.000, 1 milhão dá $150. Certo? Agora, se é 2 centavos, 1 milhão dá quanto? Dá $20, se não me engano. Ou $2. $20. Então, por exemplo, esse é um problema que se tem nas comunidades, nas redes sociais. O que tem que ser uma coisa que viraliza? Entendeu? Assunto que atinge todo mundo, que todo mundo gosta e que assista até o fim. E que aquilo seja único, que seja teu. Então, cada vez mais, é muito difícil você receber uma grana boa. E outra coisa, ó, vão cair na real, tá? Quando alguém pega e diz, olha, eu estou faturando, pega aqui meus vídeos aqui do TikTok, tá? Vamos olhar. Se eu pegar aqui meus vídeos do TikTok. Vamos ver se aparece aqui. Ó, eu tenho 87 mil seguidores. Isso não quer dizer nada. Porque o que acontece? Tudo importa quanto eu tenho. Ó, quando a gente solta, ele já muda. Pastor. Ou seja, eu tenho 87 mil seguidores. Mas os meus vídeos aqui é 3 mil, é 2 mil, é 6 mil. Calcula isso. A 2 centavos por 1.000 eu ganhei. Aqui, 6 centavos. Não, 6 mil dá 12 centavos. Aqui mais 2 centavos. Aqui mais, vamos pensar que é 5 mil. Isso se eles não descontarem quem não assistiu tudo. Então, o que acontece? E outra coisa, né? Não adianta você ter um dia ter 50 mil, 100 mil e depois o outro não ter. Que nem aqui, ó. Pega esse vídeo aqui, 124 mil, 23 mil.
certo? 48 mil. Geralmente a gente colocaria aqui os vídeos que mais bombaram. Mas daí, o que adianta os outros? Certo? Aqui deu uns 110 mil. Então, se eu ganhasse cheio, daria quanto aqui? 15 dólares nesse vídeo. Mas eu não ganhei isso, né? Eu ganhei 2 dólares aqui, se eles me pagarem, se não me desclassificarem. Então, né? É um jogo que eles são o cassino e você é o jogador. Então, para pensar um pouco antes, tu se esforça, né? Eu tenho canais meus que bombam o Dark, mas eles desclassificam. Desde dezembro para cá, mudou tudo. Tá? E tem um monte de gente falando, dizendo que não, que não, que não. Tudo bem. Mas nos meus, e eu tenho mais de 20 canais no TikTok, eu desisti. Tá? Quer ver um outro canal meu aqui, ó? Eventos extremos. 72 mil seguidores. Tá? Eu tinha 33 mil, 22 mil, 40 mil, 145 mil, 33 mil, 85 mil. Ou seja, só para receber em dezembro eu deveria receber 800 dólares aqui. Eles disseram que não, que desclassificaram porque eu botei política e não pode política. Recorri e perdi. Então, pessoal, é uma enganação. Tá? Eu tento mostrar, daí aqui tem um vídeo de 1 milhão quase, aqui de 500 mil, certo? Mas isso foi no passado. Hoje não se consegue mais isso. Então tem que ser um conteúdo muito bom, certo? E isso que é um assunto pertinente aqui, né? Que rende bastante, é nicho amplo. Eu boto meu rosto, boto minha cara, imagina se fosse Dark. Tá legal? Então, a mesma coisa, eu tenho vários canais, por quê? Porque eu foquei no público, né? Cada canal tem o seu público-alvo. Agora, por outro lado, isso é muito interessante quando a gente pensa em negócio, porque tu não está pensando em monetizar, mas tu está pensando em usar a plataforma para divulgar teu produto. Então, isso realmente é importante. Tá bom? Então hoje foi uma geral assim. Vamos partir para um pouco mais técnico. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Aí, Prosperidade, tudo bem? Beleza? Aí, Kaique, Fernando, tudo certo? Olha só, pessoal. Uma das coisas interessantes que nós temos é criar os assistentes, como eu já falei. Eu não entendo porque ele me diz que não tem atividade. Ó. Vai entender o TikTok. Eu quero, né, validar, mas não consigo. Israel Santo, eu também. Na verdade, esses canais Dark eu estava muito mais para mostrar para as pessoas e tudo, né? E entender a plataforma. Mas como isso aí para mim era só gastar meu tempo, então eu parei, estou parando. E daí eu botei automação, mas não adianta porque eles não querem isso, eles querem outro tipo de coisa. E daí não fecha com o meu estilo. Olha só.
E aí, TikTok? Como é que tu quer que eu dou refresh aqui se tu não funciona? Diz aqui que não tem conexão de internet. O pessoal que estiver aí, provavelmente vai cair. E daí eu vou continuar lá no YouTube, tá? Eu acho que fevereiro em diante eu nem faço mais live no TikTok, viu, pessoal? Que é um saco, ele não entrega, né? E fica criando 1000 coisas que nem está acontecendo aqui de novo. Ó, como é que tu quer que faça alguma coisa? Oi, tudo bem? O som tá baixo, não sei também porque tá baixo o som. Falar sobre SaaS. Pessoal, SaaS, o que é? É Service of, né? Service, né? Ou seja, Service as Software as Service. É você ter um software e você cobrar como um serviço. Então, hoje a galera, tá? O que ela está querendo? Ela está buscando uma maneira de ganhar como ela ganhava no marketing digital, vendendo PLR, vendendo drop, vendendo infoproduto, vendendo e-book, vendendo curso. Certo? O pessoal do TikTok, ó, só para vocês saberem, vai cair, ó. Estão vendo aqui, vai cair, não tem como eu fazer nada. E daí, vocês quiserem continuar, nós vamos pro YouTube Cinema TDS. E do SaaS, ó, agora veio, né? Vamos ver se passa. Não passou ainda. Tá. Vamos para a próxima. Mas a ideia do SaaS é isso, tá? É de pegar um software e você vender como assinatura. Então, o que aconteceu? As plataformas que vendiam drop, que vendiam PLR, que vendiam e-book, tudo começaram a criar softwares e daí fizeram os afiliados começar a vender esses softwares, certo? Estou ainda brigando aqui. Vai cair. Caiu. Ok. Tchau, TikTok. Você já era. Depois disso, ó, não quero nem saber do TikTok por hoje mais. Vocês que estão aí, beleza? Só para vocês saberem. Vou sair também daqui. A plataforma não merece, viu? Se ela cria tanto problema pra gente. Beleza? Não, vamos focar no YouTube. A galera já sabe disso, que tô no YouTube. Quem quiser, vem aqui assistir, né? Vou fazer isso aí, não tem mais. TikTok, ó, tchau pra ti. Mas voltando a quem falou. Então, o que tem que entender? Que o modelo que eles estão tentando é continuar vendendo. Só que software como serviço, isso já existe desde 1990.
né? Quando Novell, depois Microsoft vende, é uma assinatura que tu tem, né? E a galera das plataformas está tentando emplacar isso como é SaaS. Então, por exemplo, o que é você ter uma solução que alguém tem interesse de comprar e pagar por mês por isso? Tá? Então, sempre qual é que é a solução, qual é a ideia, o que vai terminar como uma dor de alguém ou vai atender um desejo de alguém. É isso. E daí você pode criar esse software e botar nessas plataformas ou vender direto. Então, o mais básico de tudo é você pegar e vender uma automação. Só que você verticaliza. Esse que é um problema da maioria dos técnicos. Eles fazem customizado para um cliente. E aí ele se enterra. Software não se faz on demanda para cliente, ao menos que tu pague muito por isso. Que ele pague muito. Porque a ideia é você pegar um software e fazer. Eu vou fazer para médicos. E não fazer para uma clínica. Uma clínica pode te pagar 10, 20, 30 mil. É pouco. Certo? O que você vai fazer? Um software de clínica e vai vender para 1000 clínicas. Então, se tu cobrar 1000, quanto é que você vai faturar? É só calcular isso. E ainda tu pode fazer uma prestação mensal. Então, um exemplo, caminhando de fé de software sobre serviço, é qualquer aplicação, certo? Que tu não compra. Ó, vamos lá para um exemplo aqui, ó. Vamos pegar um exemplo. Quais são as possibilidades do software as service? Vamos ver o que ele diz. Tá, tudo bem, não falou nada aqui. Então vamos fazer um outro exemplo, tá? Como eu posso criar um SaaS? Ou seja, né, qualquer software, qualquer coisa que o cara paga assinatura porque ele está rodando remoto. Agora é o seguinte, ó, deixa ele terminar aqui, ó. Qual a diferença entre software as Qual é a diferença entre o tradicional e o software SaaS, o SaaS? Ó, aqui bem claro, né? Ele é hospedado na nuvem e acessado via internet, tá? Ou seja, todo software hoje que nós temos aí praticamente é SaaS. Então virou uma moda das plataformas para dizer para os afiliados deles, ó, não estão vendendo mais e-book, não estão vendendo mais curso, não estão vendendo mais drop, não estão vendendo mais, né, PLR, infoproduto, vamos vender software as service. Né? E daí, eu posso dizer que nós temos voltando a 20, 30 anos atrás, quando você vendia uma licença da Microsoft, só que em vez de rodar na tua máquina, vai estar rodando na nuvem. Isso desde 2000 já está acontecendo. Né? Então aqui ele coloca muito claro que com o SaaS roda na nuvem. Né? Com o tradicional tu tem que instalar.
Beleza? Entendeu? Caminhando da fé. A diferença deles. Então, a questão é o que você vai fazer de software para resolver a dor de alguém? É escalar, certo? E não customizar. Eu falei para o Carlos, para outras pessoas, já disse, vocês se empolgam em fazer um sistema customizado. Isso é escravidão. Por quê? Porque você não consegue transformar aquilo num produto escalável. E daí tu tá sempre dando atenção para os caras. Eu passei por isso no passado. Até nós virarmos a chave e dizer, não, o produto é único. Ele tem que ser escalável. Então é o quê? Se você fizer qualquer sistema para alguém, aquilo tem que ser vendido também para 1.000 pessoas, 10.000 pessoas. Certo? Vamos pegar um exemplo. Quantas... liste 10 áreas de profissional liberal. Vamos pegar um exemplo isso. Certo? Ó. Tá aí, ó. Saúde, direito, certo? E agora nós podíamos chegar e fazer uma tabela disso. Ó. Faça uma tabela que software que eu poderia vender para cada um deles como SaaS. Certo? Ó, começou cada um deles fazer. Né? Coloque uma coluna, o valor que poderia ser cobrado em uma solução simples. Mas aqui está o exemplo claro, ó. Sistema de gestão de clínicas, consultório, agendamento online, prontuário eletrônico, telemedicina. Ou seja, tu fez um sisteminha para eles. Direito, software de gestão jurídica, controle de prazo, geração automática de contratos, um assistente, está aqui. Ah, mas ele já tem. Mas talvez o que ele já tem, ele paga muito. E se tu tiver um software desenvolvido com inteligência artificial, faça tudo e cobrar barato e tiver escala, né? Ó, ele está dizendo 70 a 200 reais. Estão vendo aqui? Só que isso aqui se torna muito barato para quem está comprando e muito escalável. Agora vamos botar aqui. Outra coluna, busque na internet quantos profissionais tem desta área no Brasil. Ah, não, mas não gostei do jeito que ele fez. Então, peraí, eu escrevi mal. Busque na outra coluna, busque na internet quantos profissionais tem para cada... Opa. Vou botar aqui. Busque outra coluna, busque na internet quantos profissionais tem para... Ó, mandei ele buscar lá com valor aproximado, né? Vamos ver se ele conseguiu entender o que eu pedi. Ó. Certo?
Então, olha só, na saúde, nós temos entre 500 mil médicos e 300 mil dentistas. Direito, nós temos 1 milhão e 200 advogados. Educação, nós temos 2 milhões e meio de professores. Tecnologia de informação, temos 1.500 profissionais, certo? 200 mil design gráficos, 600 mil, né, de arquitetura. Então, tu pode estar montando soluções para esses caras. Desde que tu seja criativo, desde que tu busque soluções, desde que tu agrega valor para eles. E aí que está, Elizabeth, a questão de tu... Hoje nós temos cada vez mais ferramentas, certo? No Code, para você fazer alguma coisa muito simples. Porque a proposta aqui é alguma coisa muito simples. É uma automação, é um assistente. Olha só, vamos pensar o seguinte, eu quero implementar para qualquer um desses aqui a cobrança, a automação da cobrança, certo? Então eu pego e faço um workflow dentro do Make, dentro do N8N, e eu crio um software a serviço rodando na nuvem para atender todos eles, só que eu vou cobrar R$50. 50 vezes 500, claro que não é isso, né? Mas se eu tiver 1.000 desses aqui, são 50 mil que eu tenho todo mês. Né? E aí vai crescendo o teu negócio, vai se estruturando, você vira uma agência de IA. Assim como antes nós éramos uma agência de desenvolvimento, ou seja, uma empresa de desenvolvimento. Cada vez mais tu está criando sugestões, projetos. Ah, mas você não entende, beleza? Daí você vai ter um parceiro de alguém que entende mais de análise de negócio, de processos dentro da empresa. Então, o que antes limitava essa pessoa, hoje qualquer um cara que trabalhou como analista de negócio pode sentar na frente de um computador e dizer, eu quero construir agora uma automação baseado naquilo que eu sei, que eu desenhei a vida toda. E não precisa de um programador para isso. Ah, os sistemas ainda vão evoluir muito, claro, mas faz sistema simples, o ano que vem melhora esse sistema. E daí tu tem uma nova versão. E na nova versão tu pode cobrar 80, 70, 100 reais quando na primeira, ou cobra 50 e deixa na versão atual, tu reduz para 30. Certo? Então, só para tentar entender esse mercado, a gente nem falou muito de, né? Vamos pensar assim, liste 10 pequenos negócios que poderiam usar solução de SaaS. Você sabe que não pode nada mais rodar local, né? A receita é online, tudo é online. Então, quer dizer, virou tudo software as service. Ó, lojas de roupa, etc. Aplique as considerações anteriores e monte uma tabela desses 10 situações. Vamos ver se ele entendeu o que eu quis dizer. E aí? Cancelar. Vamos rodar de novo. Ó, beleza, ele entendeu. Ó, existe 500 mil lojas de roupas.
Imagina o que tu podia inventar de alguma coisa que agregaria na empresa da loja de roupa, do restaurante, do salão de beleza, da confeitaria, do escritório de contabilidade, ginásticas, oficinas mecânicas, escola de idiomas, né? Agência de turismo, pet shop. As pessoas têm que ser criativas e ter atitude. Por isso que quem é que bolar essas coisas que eu estou citando aqui vão ser os novos ricos, novos milionários, as novas empresas de sucesso. Imagina se eu tivesse 18 anos agora. Eu pegaria minha namorada e dizer, ó, vamos fazer um negócio. E cada um vai pensar o que é esse negócio, né? Mas são ideias que você pode estar construindo. O que seria cada um deles interessantes, não é? Podem fazer pergunta aí, galera, porque como eu não tenho o pessoal do TikTok me perguntando, é com vocês. Eu sei que o pessoal do TikTok pergunta muito mais do que o pessoal aí, mas estamos aí junto. Aí, Games Vintage, tudo bem? Misael Araújo, beleza? Não, isso que eu digo, as pessoas perguntam assim, mas o que eu vou fazer? Cara, o mundo é ilimitado, depende da nossa criatividade e da nossa vontade. O que é o sucesso para mim não está na inteligência, está na energia que tu dedica a realizar os sonhos. Então é só se dedicar, abraçar alguma coisa que tu vê que tem sentido e daí tu pode pegar qualquer um desses mercados e fazer uma coisa bem simplesinha. Deu certo? Melhora. Deu certo? Melhora. Deu certo? Melhora. E vai escalando. Começa oferecendo daqui a pouco por R$10 por mês. E se aquilo está agregando para ele, tu vai atingir muito mais gente. E daí vai lá, cria canais em tudo que e fala sobre o produto e exemplifica e mostra e tudo. Tu vai crescer, não tem como não crescer. Eu vejo um monte de empresa grande que não consegue se posicionar no mercado e ainda continua com aquele negócio de mandar e-mail para as pessoas. E daí o cara disse, não vendo mais, não dá certo mais o e-mail. O que eu vou fazer? Daí ele faz tráfego pago, daí ele não sabe fazer conteúdo, daí ele faz propaganda, promoção e ele não construiu, né, o marketing de conteúdo. Hoje um cara me mandou mensagem e disse, eu não sei isso de marketing de conteúdo e não vou fazer. Eu disse, então tu vai quebrar. E é um amigo meu de uma empresa milionária, mas que o cara não consegue entender a nova forma de fazer marketing, de fazer propaganda. Daí ele quer fazer promoção. Daí ele diz que é muito gasto para fazer tráfego pago para promoção, porque ele não aceita que seja 2, 3, 4% de retorno de lead. Certo? Isso, Cláudio, claro, por exemplo, eu poderia vir aqui, ó, né, e dizer assim, opa, deixa eu abrir de novo. Ó, vamos dizer assim, quero uma
outra coluna, algo inovador para este mercado. Coloque apenas uma palavra. Ó, só para a gente ter ideias, insight, o ChatGPT é nosso auxiliar. Ó, vamos mandar rodar. Ó, tá criando uma coluna a mais para mim. Aqui, ó, inovação. Olha só que legal. Lojas de roupa. O que é inovação? Personalização. Então vamos pensar sobre isso. O que é o restaurante? Self-service. Né? O que eu podia estar fazendo desse tipo de coisa? Né? E eu podia botar mais uma coluna aqui para ele explicar um pouco o que é, ou ir lá embaixo e expandir aquilo que eu quero. Salão de belezas, implementar hologramas, tá? Quer dizer, tudo que a pessoa poder ver como é que ela vai ficar, né? Confeitarias, fazer assinatura, pô, eu faria. Imagina eu receber todo o dia ou toda semana os bolos, certo? Ou seja, eu compro uma assinatura, como eu vou comprar todo mês, ou todo dia, ou quantas vezes por semana? Então tem vários tipos de assinatura para mim receber os meus doces. Ou vai ter assim, vai ter o doce que eu quero e um doce que eles vão fazer. Certo? O novo, que eu vou receber a mais, né? Por ter assinatura. O escritório contábil, usar blockchain, ou seja, criptomoedas, aquele mesmo sistema. Né? Academia de ginástica, fazer gamificação, né? Oficina mecânica, diagnóstico de IA, ou seja, o que eu poderia fazer? Daqui a pouco eu tenho um óculos, certo? Ou um celular, ótimo, lembra do celular que nós temos no ChatGPT? Com aquela em câmera e voz, e eu posso dizer, me explique o que é isso. Então, aquela oficina mecânica implementa esse recurso, é uma assinatura. E eu, quando tenho problema no carro, eu não vou falar com o mecânico, eu vou falar com a IA e ela vai me explicar o que tem. E aí vai fazer o diagnóstico e botar no banco de dados para que o mecânico saiba o que eu fiz, etc. Certo? Outra coisa, né? Escola de idiomas, usar VR, não sei como, teria que buscar aí, tá? Talvez integrar mais. E que mais aqui nós temos? Agência de turismo, vender metaverso. Eu sempre falei isso no passado. Eu que viajei pelo mundo, eu pergunto, quantos de vocês vão ir para a Antártica, vão ir para o Ártico, vão ir para as montanhas, vão ir para o Everest, certo? Vão ir para Bora Bora, vão ir para todos aqueles lá. Talvez nunca. Talvez porque não tem saúde, não tem grana, não tem isso, mas eu posso comprar um pacote virtual que eu assisto como se fosse um filme e eu tenho a experiência de conhecer esses lugares maravilhosos. Então parece absurdo? Não, não é absurdo, né? Quem sabe eu vou pegar e pular de um avião e saltar de paraquedas. Eu já fiz. Quantos vocês não fizeram? Não. E quantos talvez vão querer fazer isso virtual para ter a mesma sensação? Então, são serviços. Eu podia ter umas gabines vendendo isso, colocar nas cidades, nas capitais, e as pessoas poderem ir lá brincar com isso. E, na verdade, não tem que jogar vento nem nada. É sentar e ter a sensação, né? Na área de pet shop, fazer teleconsulta, telediagnóstico, usar inteligência artificial para identificar isso, né? Pegar um vídeo do cachorrinho, do gatinho e mandar a inteligência artificial, analisa e faz um pré-diagnóstico daquilo lá. São oportunidades, né? E aqui eu estou brincando, mas isso aqui a gente poderia fazer mais e mais e mais, extrair ideias. Beleza, pessoal? Estou ainda aí para as perguntas, senão calamos por hoje.
tudo isso aqui eu posso começar fazendo um chatbot, certo? Ou seja, de cada um desses aqui eu podia fazer um chatbot. Sim. É que, na verdade, o que acontece? São produtos que tu faz físico, certo? Que nem o vinho. Só que pensa, o que nós temos que pensar em soluções, certo? De software. E todo software que tu pode começar com um chatbot. Ó. Vamos criar um outro aqui. Eu tenho um problema, que é os cães têm sintomas e doenças. Então, eu, como veterinário, quero implementar um chatbot para meus clientes tirarem dúvidas. Como posso criar este prompt para atendimento? Enter. Agora, o que eu quero saber é o seguinte: onde eu poderia buscar informações confiáveis para ajudar o diagnóstico? Certo. Então, faça um resumo de tudo isso e crie um texto completo para descrever esse projeto. Ó. Certo? O VetBot vai ser criado em Nema VetBot. Olha só. Eu venho aqui, meus GPTs, vou criar um novo GPT. Eu discuti horas e horas e horas com todas as pessoas da minha área e vou dizer assim, tá? Trouxe para cá. Vai ser Inema VetBot. Tá? Inema só para identificar. Isso é um treinamento, vamos pensar assim. Claro que eu ia validar tudo isso antes, mas está aqui, ó, está criado o Inema VetBot. Agora eu vou poder oferecer esse serviço para todas as clínicas. Ó, vem aqui, ó, em vez de botar na loja pública, eu vou botar no link e eu posso vender por R$10 por mês, R$5 por mês, R$1 por mês, R$100 por mês. Certo? Ó, vamos botar na loja para vocês depois fazer uns testes. Salvar. Claro que eu vou melhorar, vou dizer que não pode atender fora daqueles conteúdos, etc, etc.
certo? E agora eu posso ver ele. Se vocês pesquisarem no ChatGPT Inema espaço VetBot, vocês vão ter acesso. Eu digo assim, oi, vamos ver o que ele faz comigo. Meu gato está se coçando muito. Tá, me enrolou demais, não gosto. Vamos melhorar ele. O que eu posso fazer agora em casa de hoje para amanhã? Boa, ó. Como posso acalmar? Como acalmar ele? Ou seja, eu já fiz uma coisa que poderia ser um marketing da clínica. Certo? E outra coisa, tudo isso que a gente poderia dizer, quer que a gente, né, faça um agendamento, o que que tu quer? Pode estar explicando. Agora vamos lá, vamos melhorar isso aqui. Eu posso vir aqui, editar ele e eu dizer assim, quero as respostas diretas, sem muita explicação. Agora, antes de botar isso aqui, ó, só mostrar para vocês, ó. Tá? Aqui, eu posso estar colocando toda a informação que antes eu trouxe para cá, que ele não está seguindo, certo? Mas vamos lá. Enquanto ele faz isso aqui, ó, aqui, ó, todo aquele textão ele não botou aqui, então ele me sacaneou. Chat. Deixa eu voltar lá. Ó, essa última aqui. E daí eu volto aqui e digo, eu quero alterar. E botei todo o texto aqui, ó. E agora eu vou atualizar, ó. Então agora ele tem toda a informação que eu tinha definido. Ele tentou me dar um godó aí. E eu posso botar os arquivos aqui. Posso dizer que ele pode ou não pode estar resolvendo. E vamos lá. Então ali você vai alinhar até ele ser perfeito o teu software de atendimento. Ó, Adalberto, agora eu fiz melhor. Vamos ver. Oi. Vamos ver o que ele faz agora. Meu gato está com coceira. Olha só como ele foi mais objetivo agora. Certo? Ó, beleza, Alberto. Olha só. Ele tem carrapato. Como tirar?
Ó, tu viu? Ele está sendo tudo direto. O sangue do carrapato é contagioso? Você viu? Todo ele foi sem explicar. No caso de link, o que acontece? Quando você vai... Mesmo agora, ó. Vamos pensar. Tá vendo esse aqui, ó? Eu posso pegar o link para vocês. Quando você vai salvar, não vai deixar ele público porque tu quer vender. Mas daí o que tu faz? Tu tem link, ó. Aqui, ó. Copiar link. Daí tu salva ele só com o link. Só quem tem o link que pode acessar. Que seria a mesma coisa que eu vim aí colocar o link para vocês. Daí, ó, eu vou lá abrir uma outra sessão aqui e podia ter um painel cheio desses links. Ó. Já entrou direto, né? Aqui, ó, ele mudou o nome, eu tenho que acertar o nome também. Olha só. Editar. O nome deve ser Inema Chatbot. Ó, tá bom. Agora eu vou atualizar. E na hora aqui, ó, de atualizar, eu podia ter salvado ele só como link. Veja só, vamos pensar numa clínica. Tu tá vendendo 10 bots para ele. Um, atendimento, tirar dúvida. Outro, agendamento. Outro, tal coisa. Outro, a parte de gerenciamento do cadastro. O outro, gerenciamento das vacinas. Ou seja, ele vai ter um painel, tu vai botar vários iconezinhos usando uma ferramenta no code para criar isso aí. Pensa o seguinte, quando tu está perguntando sobre fazer um chatbot para comércio com muitos produtos. Tudo depende do que tu quiser fazer. Tu pode fazer um chatbot das pessoas querendo tirar dúvida daqueles produtos. Então, tu pode ter uma página, certo, de comércio e tudo, com um link para tirar dúvidas. E quando a pessoa vai tirar dúvidas, você faz uma automação no Make usando várias técnicas. Uma delas é usar RAG, ou seja, tu pega todos os teus produtos, bota dentro de um, né, ou de um arquivo e faz upload, ou você põe dentro de um servidor que tem RAG, que tem vetor. Tem várias automações prontas lá na comunidade. Sim, tu buscaria, por exemplo, esse tipo de coisa aqui, se você viesse aqui editar, uma coisa é o chatbot assim, outra coisa é você vir aqui, ó, e configurar para ele ter ação. E eu sempre disse, assim tu podia vender um valor e tu não dá mais suporte, né? Única coisa, tu vai atualizar os arquivos e coisa, mas tu podia ter 1.000 pessoas, 10.000. O problema é o chat GPT, não mais teu. Agora, você colocar aqui ações, a partir de colocar ação aqui, você está trazendo um problema maior. E aí você tem que cobrar manutenção, porque quando tu chama ação, vai para um sistema, né? Seja Make, seja qualquer lugar, ali pode ter falhas e tu tem que ter manutenção. Outra coisa, talvez você queira aqui fazer individual para cada um. Então tem que ver se tu vai querer manter essa interface ainda do ChatGPT, porque aqui tu não paga tráfego.
Então, Adalberto, veja só. Se tu chegar numa clínica, falar com um amigo teu que é veterinário e dizer o seguinte, e o cara for uma pessoa aberta, tu diz assim, me consegue todo o documento que puder, daí tu botaria aqui, ó, carregar uns 20 documentos aqui, certo? E ele vai ter da base e tu daria aqui um comando dizendo, só pode responder baseado no documento, se não tiver, certo? Diz para ele que não tem e notifica para mim via web, via webhooks, via e-mail, etc, etc. É esse assunto que ele perguntou. Isso te dá capacidade de fazer uma gestão ou do que ele perguntou e não tem, ou, né, de buscar fazer um atendimento personalizado. Tá, beleza, pessoal? Então, hoje falamos sobre marketing, falamos sobre venda, esse é o propósito, não é só questão técnica. Eu fiquei de falar um pouco sobre marketing, sobre venda, sobre oportunidade, então foi bom que o cara aqui perguntou sobre monetização e mostrar que monetização era uma coisa boa do passado, ou quando tu é um palhaço, um cara de show, um cara de diversão, que é o que pode ser monetizado. Agora, o resto, não tem como. Tá bom? Valeu, pessoal. Bola essas coisas e vão montando, depois me compartilham lá na comunidade. Levam para outras pessoas fazer o mesmo, nunca vai ter concorrência, o mercado é muito grande, mas quando tu compartilha, as pessoas podem fazer diferente, tu pode aprender com elas, eles podem te criticar e assim por diante. Também tem, ó, esse esquema do bate-papo, né? Das meninas do job, também é um negócio, cara. Tem gente que adora isso aí. O que é as paqueras? É bate-papo. E depois é bater papo, é fotinha, é videozinho e vai evoluindo. Foi. Pessoal, valeu. Vou comer uma coisa, já tá tarde. Se vemos lá na comunidade ou amanhã aqui.